Boa tarde. Hoje é dia 1º de dezembro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais e os alunos que estão presentes comigo hoje numa aula diferente, que é uma aula transmitida pelo CMSP, onde os alunos estão na casa deles e eu na minha casa. Devido ao Provão Paulista, não poderia ter alunos na sala, na escola, então a gente está fazendo a aula de maneira online. Os alunos que estão presentes na abertura dessa aula são eles: o Guilherme, a Maria Eduarda, a Mariana, o Richard e a Yasmin. Né? Na aula anterior a Sofia estava presente também, porém aconteceu algum probleminha com a Sofia, que ela saiu e não voltou ainda. Se ela voltar, ela ficará com presença também. Os demais alunos que não estão presentes podem assistir essa aula, que é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenck, onde os alunos, quando faltam por qualquer motivo que seja, eles têm a opção de fazer o trabalho de compensação de ausência, que é nada mais do que registrar numa folha a atividade 1, 2 e 3 quando tem todas e o aplicando. E aí ele traz para a escola para que a gente possa registrar e arquivar para tirar essa falta dele, compensar, né? Então, a nossa aula é a 41ª aula do terceiro bimestre. Nossa, professor, nós estamos em dezembro, para quem está sempre no YouTube fica pensando, está em dezembro, está gravando a aula do terceiro bimestre. É que nós já finalizamos todas as aulas do Centro de Mídias do 4º bimestre e retomamos a do terceiro bimestre, que não deu tempo de terminar. Material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Qual é o conteúdo? É pesquisa censitária ou amostral. Objetivos: entender o conceito de amostra sistemática, realizar uma amostra sistemática de um conjunto de dados. A habilidade é a EF08MA26. Selecionar razões de diferentes naturezas, física, ética ou econômica, que justificam a realização de pesquisas amostrais e não censitárias, e reconhecer que a seleção da amostra pode ser feita de diferentes maneiras. Para começar, você sabe essa? Imagine que numa fábrica sejam produzidas 1000 unidades de um determinado produto, numeradas de 1 a 1000. Uma amostra de 50 produtos é retirada para verificação de qualidade. Como seria escolhida a amostra? Justifique a sua resposta. E daí? Imagine que tem lá, vamos falar que, quer ver? Fala um produto aí que dá para vender, que dá para fabricar. Bom, vocês não falaram nada, eu vou falar de celular, certo? São fabricados 1000 celulares. Daí todos os celulares... Ah, legal, o Richard falou PC. Eu vou usar o celular que eu já dei de exemplo, mas PC seria útil também. Aí o celular saiu de fábrica, saiu do número 1, 2, 3, 4, 5, tudo enumerado a caixinha, até a caixinha número 1000. E eles vão realizar uma amostra, eles vão fazer um teste, eles não vão testar os 1000 produtos, eles vão testar 50 produtos. Alguém tem alguma ideia de um jeito para eu testar esses produtos? Como que eu vou escolher qual dos 50 vai pegar? Vai pegar 1, 2, 3, os 50 primeiros? Vai pegar os 50 últimos? Qual o jeito que seria mais eficiente? Sabendo que eles estão tudo enumerado e alinhadinho um atrás do outro. E é para testar produto, como que vocês acham que seria o ideal? Pegar o celular número 1, número 5, número 10? Vocês colocam algum padrão para mim aí? Nada? Ninguém falou nada. Bom, eu penso que poderia ser feito assim, ó. Vou dividir 1000 por 50, certo?
Eu vou descobrir um intervalo que tem entre eles. Quantos grupinhos dá para fazer? Então lá. Quem vezes 50 dá 100? É 2. 2 vezes 50 dá 100. 0 que tira 0, 0. 0 que tira 0, 0. 1 que tira 1, 0. Abaixou esse 0. E se abaixou, eu tenho que resolver. Quem vezes 50 dá 0? É o 0. 0 vezes 50 dá 0. 0 que tira 0, 0. Isso, Guilherme, muito bom. 20. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar múltiplos de 20. O primeiro celular que eu vou escolher vai ser escolher o celular número 20. Vou tirar ele de lá e vou testar. O segundo celular, 2 vezes 20, eu vou pegar o celular número 40. Vou pegar ele lá e vou testar. O terceiro celular, vou pegar um celular número 60. Assim eu garanto que eu vou fazer de uma maneira sistemática. Eu vou seguir um sisteminha. A cada 20 celular eu pego o último da fila. Mais 20 celular eu pego o último que está na fila. Ou seja, dos 20 primeiro eu peguei o 20º. Depois do 20º primeiro até o 40º eu peguei o número 40. E aí vai indo até chegar no celular número 1000. Se surgiu um defeito do celular 40 em diante, eu vou perceber testando no 60, no 80, no 100, entendeu? Esse é um jeito de fazer de uma maneira sistemática, tá bom? Olha lá. Resposta pessoal, mas uma estratégia interessante seria pegar os produtos numerados com múltiplos de 20. Por que múltiplos de 20 mesmo, Guilherme? Porque nós dividimos o total de produtos, que era 1000, dividido por quantos produtos a gente ia testar, né? E aí deu 20. Então, múltiplos de 20. De 0 até 1000, ou seja, eu acho errado esse de 0 até 1000. De 1 até 1000, que eu vou usar não tem celular 0, como que eu vou usar o celular 0? Sendo assim, mais assertivo em relação ao total. Aí não vai ficar um padrão ali na hora de eu fazer os testes, né? Vamos supor que essa amostra sejam escolhidas de forma aleatória. De modo aleatório, o que acontece? Durante a produção dos produtos numerados de 50 a 60, uma das máquinas estava desregulada, né? E aí saiu tudo com defeito da marca do número 500 até os 600. E aí, como não foi caso a amostra aleatória não contemple, na hora de sortear, não caia nenhum número, nenhum produto do 500 até os 600, então o erro não vai ser identificado, entendeu? Agora, quando você vai testando de 20 em 20, quando tiver uma sequência de erro, a gente consegue descobrir. Entenderam o porquê da sistemática? Sistemática é por isso. Olha lá, amostra sistemática. A amostra sistemática é um método de seleção de elementos para a amostra de uma pesquisa ou estudo. Esse tipo de amostra, os elementos são escolhidos de acordo com um padrão sistemático. A seleção ocorre seguindo um intervalo fixo ou uma ordem pré-definida dentro da população. Quando fala população, não é só pessoas, pode ser a população dos celulares, tá? São o que a gente vai usar de amostra. Para criar uma amostra sistemática, é necessário determinar o tamanho da amostra desejada e o tamanho da população. Em seguida, calcula-se o intervalo de seleção, que é o número de elementos entre cada seleção consecutiva. Nós determinamos o intervalo fazendo a divisão, o total de aparelhos que foram fabricados pelo total de aparelhos que seriam analisados, certo? A gente conseguiu um intervalo único. Olha lá, por exemplo, se a população tiver 100 elementos e deseja-se uma amostra de 200 elementos, o intervalo de seleção seria 5, pois o total dividido pelo tanto de elementos que nós vamos usar na amostra dá 5. 5 vezes 20 dá 100. Sempre descobre o intervalo fazendo a divisão do total pelo que vai ser analisado, tá bom? A partir de um ponto aleatório, ó, aqui não precisava começar no 0, no 1 daí, né? A partir de um ponto aleatório conhecido como ponto de partida, os elementos são selecionados.
em intervalos fixos. Por exemplo, se o número de partida for o número 3 da população, o intervalo for 5, a amostra incluirá o terceiro, o oitavo, o 13º, o 18º e assim por diante. Então vamos voltar naquele exemplo do celular. O intervalo é 20. Nós falamos que ia começar a pegar os múltiplos de 20. Mas vamos supor que de 1 até 20 você vai sortear 1. Aí você sorteou o 15. Então o 15 é o primeiro. Daí você começa a somar sempre 20. O próximo vai ser 35. O próximo vai ser 55. É isso, né? O próximo vai ser 75. Mas o primeiro foi sorteado entre os 20 primeiros. Entenderam? Quem está online ainda e está conseguindo escutar o que eu estou falando, escreve eu no chat aí, para eu ver quem não deixou o celular sozinho aí, sair e deixar eu sozinho falando aqui. Mariana está escutando e o Richard, só 2. Ai meu Deus. Será que os outros deixaram aberto e foram jogar? Turminha do céu. Ah, Guilherme e eu. Tá faltando 2 pessoas. Mariana, Richard e Guilherme. Cadê a Maria? A Eduarda. Escreve eu. Quem é o outro aluno mesmo? Quem é o outro aluno que não falou? Yasmin. Tá online? A Sofia saiu e não voltou mais. A Yasmin tá também. Beleza. Então quer dizer que tá todo mundo me escutando. Ninguém deixou o celular e foi brincar de vôlei lá fora, né? Na escola só que vocês jogam vôlei, né? Então vamos lá, continuando. Atividade 1. Vamos prestar atenção na atividade. Uma fábrica de bonecos deve fazer o controle de qualidade, escolhendo aleatoriamente 6 bonecos para passar nos testes realizados. Sempre que finalizada a produção, cada boneco recebe um número de série na ordem que foram fabricados, sabendo que, para esse processo, a fábrica utiliza a amostra sistemática. Quais bonecos serão escolhidos para o teste? Então lá, uma fábrica de bonecos deve fazer o controle de qualidade, escolhendo aleatoriamente 6 bonecos, então de forma aleatória, 6 bonecos para passar nos testes realizados. Sempre que finalizada a produção, cada boneco recebe um número de série e na ordem que foram fabricados. Sabendo que para esse processo a fábrica utiliza uma amostra sistemática, quais são os números escolhidos para o teste? Então eu acho que os bonecos, é estranho que ele fala ali que é o controle de qualidade escolhendo aleatoriamente, e aí fala que é sistemático. Sistemático serve num sistema. Se a gente for pensar que a cada 6 ele escolhe um, então lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse vai ser analisado. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse vai ser analisado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse vai ser analisado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, não entendi por que lá no PowerPoint fala que os alunos vão ser os bonecos são escolhidos aleatoriamente e depois fala que eles têm que passar por um sistema sistemático, tá? Então eles têm que decidir, ou eles vão fazer aleatório simples ou eles vão fazer sistemático. Se eles fizessem sistemático e a cada 6, beleza, vai escolher aleatoriamente entre o 1 e o 6, aí sortear lá caiu o 8 ou 2, então 6 depois vai ser o próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, será esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, será esse. Entenderam? Mas eu tive que entender que era esse. Vamos ver que eu não vi a resposta disso aqui. Olha lá. K é igual N dividido por N. Onde N é o número de elementos da população. A população seria 24, certo? E o N minúsculo é o número de elementos da amostra. O N minúsculo é o 6. Eles vão analisar 6, né? Logo, K
é igual a 24 dividido por 6. E 24 dividido por 6 dá 4. Assim sabemos que para a constituição da amostra, temos que escolher os bonecos de 4 em 4. Ué, não era 6 bonecos? Nossa, agora fiquei confuso aqui. De 4 em 4. Isso mesmo, eu li errado, eu entendi errado, perdão. Eles vão escolher 6 bonecos, tá? Então, o total de bonecos que eles vão analisar é 6, não é que é o sistema é de cada 6, eles vão analisar 6. Tinha 24 bonecos e eles vão analisar 6. 24 dividido por 6 dá 4. E aí eles vão sortear o primeiro número entre o intervalo de 1 até 4, né? E lembra que eu falei para vocês que ia ser sorteado? Esse número inicial deve ser sorteado entre os 4 primeiros intervalos. Entre os 4 do primeiro intervalo. O primeiro intervalo é 1, 2, 3 e 4. Vamos supor que o 2 foi sorteado. Foi sorteado o 2. Então o 2 está aqui. Você vai contar 4 intervalos e vai escolher 1. Do jeito que eu estava fazendo anteriormente lá, eu tinha confundido. Eu ia escolher só 4 bonecos para ser analisado. Então, esse foi escolhido. Depois 1, 2, 3, 4. Esse será escolhido. Depois 1, 2, 3, 4. Esse será escolhido. 1, 2, 3, 4. Esse será escolhido. 1, 2, 3, 4. Esse será escolhido. 1, 2, 3, 4. E esse será escolhido. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonecos. 6 bonecos foram escolhidos. E os bonecos foram o número 2, 6, 10, 14, 18 e 22. Tá bom? Perdão pela desatenção do professor na leitura. Atividade 2. Vamos ler com mais atenção agora para eu não comer de barriga aqui. Em um consultório médico, o cadastro dos pacientes foi realizado de maneira que as fichas foram numeradas de 1 a 80. Então as fichas foram numeradas do número 1 até 80. Na ordem que foram atendidos ao longo de um ano. O dono do consultório pretende fazer uma pesquisa de satisfação, porém não será possível entrevistar todos os pacientes. Se ele entrevista todos os pacientes, é uma pesquisa censitária, que é um censo, né? Conseguiu pesquisar todo mundo. Então, é uma pesquisa censitária. No caso, como ele não vai conseguir pesquisar todo mundo, ele vai ter que fazer uma amostra, né? Então, portanto, ele escolheu uma amostra de 16 fichas. Então, ele vai analisar 16 fichas. Considerando que a amostra será sistemática, identifique quais pacientes identificados pela numeração das fichas serão convidados para participar dessa pesquisa. Repararam que não tem lugar nenhum falando de forma aleatória aí? Então o que ele vai fazer aqui? Qual é o total de pacientes? Quem está escutando, responde no chat. Qual o total de pacientes que foram atendidos em um ano? Responde no chat para mim, por favor. Total de pacientes atendidos em um ano. Do 1 até 80 são quantos? Meu Deus, turminha. Responde no chat. Tem ninguém online mais? De 1 até 80, tem quantos? Quase, Guilherme. Como o 1 também foi atendido, Guilherme, e o 80 também foi atendida, a gente faz assim, ó, para descobrir isso, a gente faz maior menos o menor, aí dá 79. Aí você soma 1, porque o primeiro foi atendido também. Volta a ser 80, tá bom? Então são 80. E aí eu vou dividir por 16 para descobrir o intervalo, tá bom? Para descobrir o intervalo. Quem vezes 16 chega perto do 80 sem passar? Quem vezes 16 chega perto do 80 sem passar? Ai meu Deus, isso, muito bom, Guilherme. 5 vezes 6 dá 30, fica o 0 sobre 3,
5 vezes 1, 5, com mais 3, 8. 80. 0 que tira 0, 0. 8 que tira 8, 0. Então, o intervalo vai ser de 5. Então, eu tenho os 5 primeiro. 1, 2, 3, 4, 5. E ele não fala que vai ser de forma aleatória, né? Então, ele vai escolher o quinto, depois ele vai pular mais 5, o décimo, depois ele pula mais 5, o 15º, depois ele pula mais 5, o 20º, depois ele pula mais 5, o 25º, aí a ficha número 35, a ficha número 40, a ficha número 45, a ficha número 50, a ficha número 60, pulei 55, 60, 65, 70, 75, 80. Será que deu total de 16 fichas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ei, pulei algum, será? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Pulei o 30. Olha, comi de barriga. Já ia ser mandado embora da empresa que faz as pesquisas. Certo? Então essas são as fichas que ele poderia estar fazendo. Tá? Mas ele poderia sortear também de 1 até 5. Mas em nenhum momento ele falou que seria sorteada. Então poderia começar na 5 e até a 80. 5, 10, 15, 20, 25. E aqui eles falam assim, eles acham também um intervalo. O intervalo é 5. E aí entre os primeiros pode sortear. E ele deu o exemplo que se caísse o 4. Mas se no sorteio caísse o 5, é aquele exemplo que eu dei lá na frente. Tranquilo? Vamos dar continuidade. Tá tranquilo, turma? Fala sim ou não aí no chat. Chat ou chat, né? Descobri que as duas maneiras são corretas. Tem uma professora que é minha amiga, que é professora de inglês. Ela falou que o chat é usado na Austrália e o chat é nos Estados Unidos. Então, ou vice-versa, né? Em duplas, como que nós vamos formar dupla agora pelo centro de mídias, não? Realizem uma amostra sistemática com no mínimo 5 elementos de sua turma sobre a altura dos estudantes e calcule a média desses dados. Utilize a numeração dos estudantes de acordo com a lista de chamada. Meu Deus do céu, vai ser difícil, né? Porque nós já temos poucos alunos na sala de aula. E aí, a gente não faz ideia da altura dos coleguinhas que não estão presentes aqui, certo? Então, nós vamos ver se tem algum exemplo aqui. Deixa eu ver se tem exemplo. Se não tiver exemplo, olha lá. Vamos ver o que eles deram de exemplo, né? Uma resposta pessoal, mas, olha lá, para você ver. Segue uma sugestão. Em uma turma de 30 estudantes, nós não temos 30 estudantes. Em uma turma de 30 estudantes, uma amostra de tamanho de 6 resulta numa escolha sucessiva de 5 em 5. Mas por que de 5 em 5? Porque pegou o total de estudantes e eu quero analisar, consultar 6. Aí 30 dividido por 6 dá 5. A gente vai pegar a lista de chamada do 1, 2, 3 até o número 30. Os 5 primeiros está no primeiro grupo. A gente vai fazer um sorteio aleatório desses números. E aqui ele dá o exemplo que sorteou o número 4. Então eu vou pegar a altura do quarto aluno da lista, ele tem 1,70 m, por exemplo. E aí o próximo, agora eu não vou sortear um próximo do 6 até o 10. Eu vou somar mais 5, que é o intervalo. Do 4 mais 5, eu vou pegar o nono da lista, depois o 14º, o 19º, o 24º e o 29º. Depois basta calcular a média da altura desses estudantes. Aí eu pegaria, somaria a altura do aluno número 4, o aluno número 9, o aluno número 19, 14, 19, 24 e 29. Depois que eu soubesse a altura de todos eles, eu dividiria por 6. Por que dividiria por 6? Porque era 6 alturas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Somei 6 alturas e dividi por 6. Tranquilo? E nós estamos chegando ao fim de mais uma aula. O que aprendemos na aula de hoje? Aprendemos o conceito de amostra sistemática. Aprendemos a realizar uma amostra sistemática
de um conjunto de dados. Não se esqueçam, daqui a pouquinho já vou estar enviando para vocês a tarefa no sistema do Tarefa São Paulo, que dá para fazer pelo site ou pelo aplicativo que vocês estão online agora comigo aqui, certo? Então, daqui a pouco entrará no sistema. Os criadores desse material utilizaram as seguintes referências para criar esse material digital, certo? Finalizamos mais um material digital, lembrando que isso aqui é do terceiro bimestre, que nós não tínhamos conseguido chegar nele. Material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou da aula, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Turminha, já vou ver quem ficou presente.